Graça e paz da parte de Deus. Nesta manhã, eu chego até você com uma palavra da parte de Deus para o seu coração, aqui baseado no livro de Efésios, no capítulo 6, os versículos 10 ao 13, a palavra de Deus diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu estava nesta manhã pensando nesse texto, meditando nessa passagem, e uma outra referência que me veio à mente foi quando Jesus estava para voltar para o Pai, e ele então reúne os seus discípulos e diz para os discípulos: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ora, quantas vezes Jesus havia dito aos discípulos: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todas as nações, ensinai, né? E ele manda os discípulos sair de dois em dois, de casa em casa, e na casa que chegar, saudai e anunciai o reino de Deus. Em várias passagens, Jesus manda que os discípulos saiam para a propagação do Evangelho. Mas quando ele está próximo de voltar para o Pai, ele diz aos discípulos diferente, ele diz: Ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém, até que seja revestido de poder. E eu fico então refletindo nessas duas passagens, né, quando Jesus manda que os discípulos fiquem em Jerusalém, e essa aqui que nós lemos em Efésios, capítulo 6, de versos 10 a 13. Como podemos, que relação tem, ou como podemos fazer a relação entre essas duas passagens? Há momentos em que você precisa sair das quatro paredes para anunciar o Evangelho, para fazer o nome do Senhor conhecido, dar testemunho verbalmente, falando pessoa a pessoa, frente a frente, cara a cara, mostrando na palavra. Há momentos que você precisa sair, mas nós estamos vivendo, nesses dias de quarentena, nós estamos vivendo um momento diferente, em que podemos ouvir do Senhor a palavra ficai. Ficai em Jerusalém. Jerusalém representa a minha e a sua casa. Devemos ficar, mas não apenas ficar parado, não apenas ficar por ficar. Devemos fazer algo. E aqui no capítulo 6 de Efésios, Paulo nos recomenda: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Então é tempo de estar nos fortalecendo no Senhor. É tempo de estar buscando ao Senhor, crescendo no conhecimento do Senhor, nos fortalecendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. É tempo de buscar Deus. É tempo de ter intimidade com Deus. Então, no demais, irmãos meus, diz Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Interessante, irmãos, que esse texto aqui, Paulo está usando a figura de um soldado. Um soldado que se prepara para a guerra.
se prepara para a batalha. E nós aqui, como servos de Deus, nós somos soldados e precisamos estar preparados para a guerra, não necessariamente a guerra contra o vírus que está aí se alastrando, né? Não é esse tipo de guerra do qual Paulo está falando. Na verdade, Paulo está falando sobre a nossa luta contra as astutas e ciladas do diabo, o que é muito mais sério, o que é muito mais complicado, mas devemos estar devidamente preparados. E no verso 13, ele finaliza dizendo: tomai toda a armadura de Deus. Você está revestido do Senhor, você está realmente vestido da armadura de Deus. Como está a sua vida com Deus? Nesse mesmo texto, nós vamos encontrar quais são as armaduras de Deus, as ferramentas das quais nós precisamos estar devidamente equipados. Então, devemos procurar nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir nos dias maus. Então, esse tempo vai passar. Esses dias difíceis irão passar. E se você está revestido do Senhor, se você está aproveitando esse tempo, ficando aí em sua casa, mas procurando se revestir de Deus, crescer no conhecimento de Deus, na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus, com certeza, ao término dessa quarentena, ao término desse período, aí você vai sair mais forte, mais disposto, você vai sair vitorioso para a glória de Deus. Deus abençoe, amados irmãos, Deus abençoe a sua vida e que possamos cumprir com todas as determinações que nos são feitas, pelas autoridades constituídas. Devemos cumprir cabalmente, sem deixar de lado, a recomendação da palavra de Deus. Deus o abençoe poderosamente.